Graça e paz, meu irmão, minha irmã. É muito bom ter você conosco aqui, como comunidade, como igreja, para juntos nós buscarmos aquele que pode saciar a nossa sede, para juntos nós buscarmos aquele que direciona os nossos caminhos. Então, que eu e você possamos sermos abençoados pela sua palavra, sermos transformados por ela. É por isso que estamos aqui, porque acreditamos que apesar das circunstâncias, apesar de que os fatos e o mundo ao nosso redor parecem ser o fim, mas quem dá a última palavra é o nosso Deus e nós confiamos nele. Nós nos apoiamos nele. Então, eu convido você nesse momento a louvar ao Senhor, a exaltar o nome dele, a bendizer o nome dele, com toda a sua voz, com todo o ar que há nos seus pulmões. Vamos exaltar ao Senhor. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. Um dia voltarás do céu pra nos buscar. Reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás, aleluia. Deus, muito obrigado. Nós te agradecemos pelo privilégio que temos de exaltar o teu santo nome. Pai, esse privilégio que temos de te louvar nos relembra, nos traz à memória a sua bondade, o seu amor, a sua constância sobre nós, o seu amor que nunca se afasta e essas verdades que nos motivam a continuar. O nosso coração está firmado em Ti, naquilo que o Senhor tem para nós, naquilo que o Senhor tem feito, e cremos plenamente naquilo que o Senhor fará, porque o Senhor não falhou até aqui e sabemos que o Senhor não falhará. Então o nosso coração descansa no Senhor. Fala conosco através da sua palavra, que seja transformadora aos nossos corações aquilo que o Senhor tem para dizer. Em nome de Cristo que eu oro. Amém. Vamos ouvir a palavra do Senhor? Olá, é uma grande alegria ter você conosco aqui. Meu nome é Leandro, sou pastor da Comunidade Batista Viva e de fato é uma alegria sim, porque sabemos do nosso propósito, do nosso papel neste exato momento, que é ser voz de Deus para a sua vida. E de fato quem dá ouvido a Deus, segundo o Salmo 1, é bem-aventurado, é feliz. E é tudo que nós queremos, que você possa ser feliz. E a pessoa feliz é aquela que escuta a Deus, é aquela que obedece a Deus. Queremos agradecer ao pastor Emanuel que nos conduziu até aqui e nós vamos dar seguimento à nossa série que começamos no domingo passado.
incertezas. Nós estamos vivendo tempos de incertezas. A pandemia nos jogou nesse campo, né? Vivemos grandes incertezas econômicas e com relação ao futuro, o que virá a ser depois que todo esse processo se findar, em nome de Jesus, com uma vacina, né? Mas não podemos esquecer que nós estamos no ano político, às portas de irmos à urna, e no Brasil nós sempre vivemos, quando chegamos nessa fase de política, incertezas, e não é diferente este ano. Nós não sabemos em quem votar, porque não sabemos em quem confiar. Muitas das vezes nós imaginamos que tal candidato é aquele que vai trazer uma nova realidade para a nossa cidade, para o nosso país, e de repente você descobre que ele está envolvido em falcatruas ou por aí. Ou mesmo aqueles que têm boas intenções e que de fato chegam lá querendo trazer mudanças, mas chegando lá ele encontra uma estrutura já montada de pessoas corrompidas, com um processo corrompido que atrapalha até aqueles que querem de fato trazer mudanças para a nossa cidade, para o nosso país. Então, nós vamos dar continuidade. Semana passada nós falamos que o cristão, ele precisa de convicção nesse tempo. E ele precisa ser movido pelas convicções que ele mesmo tem. Com isso, a primeira série foi: certos caminhos não vale a pena seguir. Quando nós olhamos para o Brasil, temos certeza que neste momento, ou pós-pandemia, ou neste momento de política, vai chegar diante de você propostas que parecem maravilhosas. Mas eu quero dizer para você que aos olhos de Deus, é o que Deus está dizendo para nós, que não vale a pena seguir. Certos caminhos você deve fugir deles. Mas o problema é que, quando nós olhamos para o Brasil, porque nós vivemos num país que poucas vezes a corrupção foi levada a sério. Poucas vezes nós vimos o Brasil tratando com seriedade essa questão de corrupção. E nós vivemos no meio de homens, e homens que têm a sua moral, seu caráter questionado, e de repente nós estamos percebendo que esses homens estão vivendo debaixo de falcatrua, estão levando vantagem e não são punidos. Em momento nenhum são punidos. Vivemos entre pessoas que não crê na existência de Deus, ou se crê na existência de Deus, acreditam que Deus não se importa, e por isso continuam os seus caminhos de corrupção, de malandragem, de falcatrua. Nós, semana passada, dissemos o seguinte: não vale a pena seguir esses caminhos. O problema é que quando nós enxergamos essas pessoas prosperar, a dúvida vem: será que não vale a pena mesmo seguir esses caminhos? Porque o que eu estou percebendo é que o outro montou o seu negócio, é que o outro chegou lá debaixo de falcatrua e está se dando bem. E aí a dúvida para o nosso coração. Então nós vivemos numa sociedade constantemente, né, a prosperidade gerada por meio da desonestidade, alinhada a uma demora pela justiça. E isso, quando a gente se depara com esse cenário, né, com a prosperidade em meio à desonestidade e a demora pela justiça, sabe o que acontece conosco? Começa a ser gerado em nós sentimentos perigosos. O nosso coração começa a ser tomado por sentimentos perigosos que não deveriam ocupar espaço nenhum na nossa mente e no coração. O problema é que quando a gente vai olhando para os injustos, para os malandros, para aqueles que estão levando vantagens, e percebemos que eles estão só progredindo, começamos então a ter sentimentos ruins em nosso coração. Com isso, nós podemos citar alguns exemplos para você trazer à sua mente. É quando você está diante daquela promoção, você se preparou, você capacitou-se para chegar àquele local, mas de repente você está percebendo uma
quando se trata de mulheres, uma mulher sempre se aproximando ali do chefe, sempre depois do horário ficando com o chefe, e de repente você percebe que aquela pessoa que não tem qualificação nenhuma, mas que sempre está no gabinete do chefe, alcançou aquela promoção. Quais os sentimentos que vai no teu coração quando isso acontece? E quando você sabe que seus negócios são construídos com bases sólidas, justas e honestas, mas o seu vizinho de negócios, as bases são corruptas, desonestas, mas o seu negócio não vai para frente, o dele está a galopes. Quais os sentimentos que vão no teu coração? Qual tem sido os sentimentos que nutrem no seu coração? E de repente, você pega o seu carro e sai pelas ruas, até indignado com tudo isso. E de repente seu carro quebra, imagina essa cena. E aí o seu vizinho vem, para do teu lado um carro chique, uma BMW conversível. E você olha de lado, é aquele cara que está cada vez mais prosperando debaixo de falcatrua, desonestidade, mas o carro dele é melhor do que o seu, as roupas que ele veste é melhor do que as suas, e o nome dele na cidade cresceu muito mais do que o seu, e a loja dele está bombando, os negócios dele estão bombando. Quais são os sentimentos que vêm no seu coração quando isso acontece? Então, nós queremos hoje caminhar em situações como essa. Veja bem, situações e eventos com os quais nos deparamos afetam a nossa vida e futuro. Esses exemplos que acabamos de falar com você são situações que de fato afetam o nosso futuro, com certeza, e isso afeta e não tem como. Mas como nós reagimos ou como nós enxergamos esses eventos, os sentimentos que são gerados, as reações que temos diante desses fatos, é que de fato atrapalha a nossa vida e o nosso futuro. Há quem diga que o que o outro faz nos atrapalha somente em 10%. Mas o que sentimos, como enxergamos, os sentimentos que são gerados dentro de nós, é que nos atrapalha no presente e nos atrapalha para o futuro. Então veja bem, o problema nosso de 100% não é o que o outro faz. O problema nosso é como nós reagimos ao que está sendo feito a nós, ao que está acontecendo em torno de nós, principalmente quando as coisas são injustas. Então, a primeira mensagem foi: certos caminhos não vale a pena seguir. A segunda agora é: certos sentimentos não vale a pena nutrir. E é sobre isso que nós queremos conversar agora. Salmo 37, 1 e 2. É um salmo que nós utilizamos na mensagem passada. Vamos buscar de novo este salmo e a partir dele conversar. Então vamos lá. Salmo 37, 1 e 2. Não se aborreça por causa dos homens maus, não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Esse é um salmo belíssimo. Tecnicamente, nós chamamos de salmos de sabedoria. Por quê? Porque ele está nos dando uma orientação e vai nos dar uma razão do porquê devemos seguir essa orientação. O primeiro versículo, ele nos orienta: não se aborreça por causa do homem mau e nem tenha inveja dos perversos. Essa é a orientação. E a razão, que é o juízo, pois como capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Nós vamos ficar no Salmo 37, né? Nós falamos agora do versículo 1 e 2 e nós vamos pular. Nós não vamos passar no 3, no 4, no 5, no 6. Nós vamos agora para o versículo 7 a 9. Porque lá nós vamos encontrar essa orientação e a razão. Depois nós retomamos estes versículos. Então vamos criar um hiato aqui e vamos do 1, 2 para o 7, a parte B em diante, até o versículo 9. Queria que você então abrisse aí. Não se aborreça, Salmo 37,
versículo 7, a parte B, até o 9. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite. Isso só leva a mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Veja que interessante aqui então. Nós temos a orientação nos versículos 7 e 8. Tem a orientação de Deus para nós aqui. Mas também temos no versículo 9 a razão para rendermos a essa orientação, seguirmos essa orientação de Deus, porque o juízo virá sim. Claro que dentro desse versículo 9 nós temos uma promessa também, mas há ali também o juízo de Deus. Então nós vamos seguir aqui nos primeiros sentimentos, que não vale a pena nutrir então, que é não se aborreça. Veja só que interessante aqui, eu quero trazer uma ilustração para ficar bem claro para você. Você já queimou a ponta do dedo ou uma parte do corpo quando você estava mexendo com alguma fritura e aí algo espirrou em você e criou aquela bolha? Então aquilo fica te incomodando o dia inteiro, aquilo fica, não deixa você dormir. A queimadura não foi profunda e nem grande, mas é algo que incomoda constantemente. É assim vive uma pessoa que está aborrecida. É uma pessoa que literalmente é como se ela estivesse sendo queimada pelo fogo. E aquilo vai incomodando, aquilo vai tirando a paz, vai trazendo inquietação, vai trazendo transtorno interior. E as coisas vão se acumulando e vão crescendo dentro dessa pessoa se ela não tomar cuidado. Então, o versículo 1 falou disso. Não se aborreça por causa dos homens maus. E agora nós temos no 7, a parte B. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam mal. Então, não aborrecer, esse sentimento de indignação que acaba roubando a sua alegria. Você passa o dia inteiro, não consegue encontrar alegria nem paz naquele momento. E começa a mudar o seu humor, a sua disposição para a vida e para o trabalho começa a ser minado, porque você passa o dia todo aborrecido. Não dá vontade de trabalhar, não dá vontade de levantar da cama, só fica maquinando, pensando naquilo que aconteceu. É assim que vive uma pessoa aborrecida. Agora, preste bem atenção. No versículo 1 do capítulo 37, diz o seguinte: não se aborreça por causa dos homens maus. Mas no versículo 7, ele traz um outro aspecto, um outro lado da moeda. Ele está dizendo assim: não se aborreça com o sucesso dos outros. Não necessariamente essa pessoa é má. Não necessariamente ela cresceu debaixo do falcatrua. Pode ser o contrário. Pode ser que essa pessoa cresceu porque é um ótimo profissional, competente, se preparou para isso. Tom Jobim diz o seguinte: ele aponta para nós uma coisa complicadíssima no Brasil, que é uma realidade. No Brasil é o seguinte: ter sucesso é uma ofensa. A pessoa se preparou, a pessoa se capacitou, as oportunidades surgiram e ela honestamente cresceu. Isso para muitas pessoas é uma ofensa. Muitas pessoas ficam aborrecidas porque o outro está crescendo. Muitas pessoas ficam indignadas porque o outro está crescendo. E isso não necessariamente é coisa errada. A pessoa está andando nos seus caminhos, a pessoa está fazendo tudo aquilo que é certo. E sabe o que começa a ser gerado no coração daquela pessoa? O mesmo sentimento que foi gerado no coração de Caim, quando o irmão foi aceito por Deus e ele não. Vamos ler aqui então a passagem em Gênesis 4, versículos 5 a 7. Mas não aceitou Caim e sua oferta. Deus não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominar. É assim que funciona. A pessoa, ela sabe que o outro está crescendo,
sabe que o outro está indo bem e que ela não está indo bem, e sabe que aquele ganho, aquele trabalho, aquele crescimento, aquela posição que foi alcançada foi de forma honesta, mas a pessoa não está satisfeita, ela se aborrece. Caim, quando viu o irmão sendo recebido por Deus, ele não, os sentimentos foram tomando conta do coração dele, a tal ponto dele cometer o primeiro assassinato no mundo. O primeiro homicídio no mundo começou com certos sentimentos que não deveriam ser nutridos no coração de Caim. Espero que você não esteja nutrindo no seu coração sentimentos, nem para com aqueles que estão vencendo de forma honesta, nem para com aqueles que estão vencendo de forma desonesta. O que aconteceu com Caim é que uma indignação interior fez o seu semblante fechar. E logo em seguida, então, a indignação começou a gerar um desejo de destruir o outro, de acabar com o outro. E isso é um aspecto maligno dessa questão. E é um desejo movido por Lúcifer. Se eu não tomar cuidado, é um sentimento que vai ser movido por Lúcifer, criar um desejo, porque Lúcifer, ele olhou para Deus e sentiu essa indignação, porque ele não era como Deus. Ele queria ser Deus, ele queria ser como Deus, mas não pôde, e aí ficou indignado, irado, e por aí nós já estamos experimentando todas as consequências, tanto da bagunça dele, quanto das escolhas que fizeram Adão e Eva no passado. Veja só, essa indignação é algo que eu e você, esse aborrecimento, é algo que eu e você precisamos lidar. Veja só, quando a gente fala de indignação, quero ler para você aqui. Sentimento que permeia o nosso coração, que não costumamos a lidar de maneira séria e santa com ela. Então eu e você precisamos lidar seriamente com as nossas inquietações, com as nossas indignações, com os nossos aborrecimentos de forma santa. É um sentimento altamente destrutivo, não somente aqueles que são alvos da indignação, como no caso de Caim e seu irmão, mas também aqueles que são fonte da indignação. E o salmista, ele pega o versículo 7 e associa outros sentimentos a esse aborrecimento no versículo 8. Veja o que diz então o versículo 8. Evite a ira, porque um caminho está sendo construído de destruição, começou com aborrecimento. Evite a ira, versículo 8, e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Salmo 37, 8. Então o salmista está dizendo também para nós que nós não devemos nutrir no nosso coração a ira. Não devemos de jeito nenhum. Ira é o quê? O desejo de fazer justiça. Concorda? Esse desejo deve estar no nosso coração. O problema é quando nós associamos a ira aos homens e não a Deus. Quando você associa a ira a Deus, você de fato quer justiça, uma justiça que abençoa todas as pessoas que ali estão, uma justiça divina. Mas quando associada ao homem é vingança. Quando nós tiramos da mão de Deus e vamos agir sozinhos, isso é vingança. Se você quer justiça, continue nas mãos de Deus, a situação como fez José com seus irmãos. Mas como nós queremos vingança, nós falamos que está nas mãos de Deus, mas agimos por nossa própria conta. Associamos então a essa justiça aos homens, e essa ira, pode ter certeza, vai ser descontrolada. E qual é a orientação? Evite a ira. Eu e você não podemos, a ira nos toma, quando você percebe, ela já chegou até nós, mas você pode evitar ela. Como? O verbo aqui significa descontinuar, é não permitir que a ira tenha continuidade na sua vida, é não permitir que a ira ganhe espaço no seu coração, na sua mente, na sua vida, a tal ponto de você fazer justiça com as suas próprias mãos. Eu e você, nós podemos, acho que não temos como optar e não ficar irado, mas nós podemos optar sim por não dar continuidade
a esse sentimento. Eu e você temos isso e podemos fazer essa escolha. Seguindo aqui no versículo 8, ele fala da fúria. É essa ira descontrolada. Olha só, a ira descontrolada, ela é uma manifestação externa de agressiva, de violência. E aí, pode ser física ou somente verbal, ou também as duas ao mesmo tempo. Começa com essa fúria verbal e culmina na fúria, agressiva, começa a agredir a pessoa, na violência física. E o que ele está dizendo para mim e para você? Rejeite a fúria, rejeite a fúria. Por que eu e você devemos rejeitar a fúria? O versículo 9 diz para mim e para você, o contexto diz para mim e para você. Eu vou ler o versículo 9, porque eu e você devemos. Versículo 8, isso só leva a mal, pois os maus serão eliminados. Os maus serão eliminados. Isso vai terminar mal. Se você der vazão à sua ira, pode ter certeza, isso vai terminar mal. Então, o que nós estamos aqui dizendo? O seguinte: nós devemos, então, o primeiro sentimento que não devemos nutrir na pessoa é esse aborrecimento, que vai culminar numa ira, que vai culminar na fúria, e que nós vamos ficar extremamente irritados, perder o controle, isso vai terminar mal. E agora nós seguimos para o segundo sentimento que o versículo 2 traz para nós, O versículo 2 não, o versículo 1 do capítulo 37. O primeiro fala de não se aborrecer, e o segundo, a parte B do 37:1, fala para eu e você não termos inveja dos perversos, que eu e você não devemos invejar os perversos. Agora veja só que interessante aqui. A indignação, o aborrecimento é o desejo de destruir o outro. Foi isso que nós conversamos aqui. Foi isso que aconteceu com Caim. O desejo de destruir o outro. E a inveja? A inveja é o desejo de ser e estar no lugar do outro. A inveja é o desejo de ser ou de estar no lugar do outro. A inveja é como um câncer, metástase. Começa, você não percebe, vai tomando, vai se alastrando e ninguém externamente percebe. As pessoas só vão perceber quando aquilo já se espalhou dentro de você, quando aquilo já tomou conta de você. Por isso a ilustração. A ira pode se tornar metástase dentro de nós, tomar todo o nosso ser, e aí as pessoas vão ver externamente a nossa ira, o nosso furor, a nossa raiva, a nossa indignação. Então vamos lá. Segundo, Salmo 73, versículos 2 e 3 diz assim: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Olha o que o salmista está dizendo. Ele quase caiu. É o que o salmo que nós estamos conversando diz. Isso vai terminar mal. Vai terminar mal e muito mal. Ele está dizendo: eu quase escorreguei, eu quase me dei mal. Por quê? Porque eu tive inveja do arrogante. O arrogante aqui é aquela pessoa que faz as coisas do jeito que ela quer e não se importa com ninguém, nem com Deus. Ela não teme a Deus, ela não tem respeito pelas pessoas. Se não tem respeito pelas pessoas, sequer vai ter respeito por Deus. E Provérbios 23, 17 e 18 diz assim para mim e para você: não inveje os pecadores em seu coração, melhor será que tema sempre o Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom fruto para você, e a sua esperança não falhará. Olha só, não tem inveja dos pecadores. Essa é a orientação. E agora ele traz promessas, bênçãos para nós. Se agir assim, certamente você no futuro vai ter esperança e tudo vai dar certo. Por isso, certos caminhos não vale a pena seguir, porque eles geram em nós sentimentos ruins que nos levam para distante de Deus. Tire isso de você. E lembre-se, não é o que o outro faz, é como você reage, ou reagiu, ou tem reagido ao que
ao que o outro faz. E isso tem gerado em você sentimentos ruins demais. Então falamos aqui dos versículos 37, 7 a 9. Agora nós vamos retomar o meio aí, que é o versículo de 3 a 7, né? E nós vamos encontrar aí 4 imperativos. Veja só que interessante então. Versículo de 3 a 7. Confie no Senhor, primeiro imperativo, e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Segundo imperativo, deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Terceiro imperativo, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. E o quarto imperativo, descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. É uma coisa difícil para nós, hein? Alegria em Deus, que é deleitar-se nos caminhos de Deus, no que Deus está administrando. Tem pessoa que não entende Deus, que não confia em Deus, que não se entrega nos caminhos de Deus. Como vai descansar? Não tem como descansar, não tem como viver em paz. E aí passa a culpar o outro daquilo que está acontecendo dentro dela, passa a culpar Deus daquilo que está acontecendo dentro dela. Não, na realidade ela mesma permitiu que o seu coração, que a sua vida fosse tomada por sentimentos que não deveriam estar lá. E agora a paz foi embora e a culpa é dos outros. Não, a culpa é minha, né? A culpa é minha e eu preciso lidar com isso. E quando a gente olha para esse Salmo de 3 a 7, é um convite para mim e para você a nutrir um sentimento. Esses 4 imperativos nos levam a um sentimento. Sabe qual sentimento vale a pena nutrir no nosso coração? Mansidão. Mansidão. É isso que eu e você estamos sendo convocados a ser, como discípulos de Jesus. Como discípulos de Jesus, eu e você devemos ser mansos. Agora veja bem, mansidão na cultura hebraica é representada por uma imagem completamente diferente da nossa cultura. Para nós, mansidão é aquela ovelha. Essa é a imagem que nós temos, aquela ovelha boba que deixa bater na cara, que deixa fazer o que quer, e ela está sempre ali disposta a apanhar. Não é essa a imagem que mansidão revela, que está sendo revelada pelo texto aqui, segundo a cultura hebraica. Nada disso, nessa ovelha bobinha. Mansidão é representada por um leão que é forte, destemido, capaz de tudo, mas que consegue se controlar. Há essa mistura. E nós encontramos isso numa pessoa que é capaz de se entregar, mas mesmo tendo o poder para destruir tudo. Quando Jesus estava na cruz, eles disseram assim para ele: se você é mesmo filho de Deus, desce daí, salva-te a ti mesmo, salve a nós e a ti mesmo. E Jesus sabia que isso não deveria ser feito, mas ele tinha o poder para fazer. Ele sabia que o melhor caminho era se entregar na cruz e morrer ali, por amor a nós e para a honra e glória de Deus. Mas ele decidiu, ele escolheu ser manso. Isso não quer dizer que ele não tinha o poder, ele tinha, mas ele foi até o fim. Olha o que diz o capítulo 11 de Mateus, versículo 28 a 30. Venham a mim, todos que estão cansados, e eu lhe darei descanso. Aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Veja só, eu peguei partes dos versículos, mas o que eu e você buscamos? Descanso. Mas uma pessoa que fica indignada, deixa com que as coisas externamente tome conta dela, ela se perca na fúria e tudo. Como encontrar descanso? Você precisa ir até Jesus, porque Ele tem o descanso. Ele precisa te ensinar a como lidar com as situações da vida e encontrar nele descanso, e você poder então viver a sua vida tranquilo, sua alma descansada. Neste momento, para ajudar você a entender o que nós estamos conversando, quero que você
cante a esse Deus e busque ajuda nesse Deus, caso você seja uma pessoa que tem inveja, é uma pessoa indignada, uma pessoa irada, uma pessoa que se sente injustiçada. Nós vamos louvar e logo em seguida nós retornaremos aqui para finalizar a nossa mensagem. Amém? Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a andar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, sendo bom, sendo Deus. Através da canção, tenha falado ao seu coração, como nós aqui, como instrumento dele, estamos falando ao seu coração. E neste exato momento, eu quero lançar alguns desafios para que você possa refletir, e não só refletir, mas praticar durante a sua semana. Primeiro, não vale a pena nutrir sentimentos como a indignação e a inveja. É isso que está no seu coração? Você anda indignado? Você sente inveja? Tire isso da sua vida, elimine isso do seu caminho. Não deixe esses sentimentos continuar, isso vai terminar mal. Segundo, lembre-se de que existe um Deus que é justo e conhece todos os caminhos. Deus é quem vai fazer justiça, se é algo de injustiça mesmo. Deixe nas mãos do Senhor. E terceiro, aprenda de Jesus e reflita seu aprendizado. Aprenda com Ele e reverbere isso na sociedade, porque Jesus foi o maior de todos, que sofreu a maior injustiça de toda a vida, injustiça da qual eu e você fazemos parte. Ele morreu no nosso lugar, o justo pelos injustos, e nos amou, nos tratou com mansidão, se tornou uma pessoa acessível, e é isso que eu e você devemos refletir na sociedade como um todo. Quero convidar você agora a orar comigo. Vamos fazer isso junto agora? Curva a sua cabeça e vamos buscar a presença do Senhor. Pai de amor, Deus bondoso, em nome do Teu Filho Jesus, que nos apresentou o Senhor e nos apresentou ao Senhor, que oramos agora.
na certeza de que o Senhor há de usar esses textos que aqui lemos, aquilo que conversamos e refletimos aqui, para que o teu povo coloque em prática. Não deixe as pessoas andarem indignados, teus filhos, com os malfeitores. E nem que eles tenham inveja das pessoas que estão se dando bem, quer seja de forma honesta ou não. Que o Senhor cuide do nosso futuro. Abençoa, Deus, essa semana de todos nós. Abençoa os nossos filhos. Abençoa o nosso trabalho. E faça a tua vontade sempre em nós. No nome de Jesus é que oramos. Amém. Que a graça desse bom Deus, o amor do Pai, as doces consolações do Espírito sejam sobre a sua vida. E que isso leve você a ter dias na presença do Senhor com muita intensidade, desfrutando da alegria que nós só encontramos nele, para a glória dele. Tenha uma boa semana e domingo que vem estaremos juntos novamente, para a honra e glória dele e para a nossa alegria. Amém?